Graça e paz, irmãos. Como é que ministra depois disso tudo, né? Já preocupado com a hora? Mas já de cara, irmãos, eu queria que os irmãos fossem abrindo as suas Bíblias no capítulo 3 de Apocalipse. Você vai falar da volta de Jesus, Neto? Não. Verdade. Você vai falar da volta de Jesus, Neto? Não ouso. Principalmente na frente do pastor Paulo. Mas o livro de Apocalipse, muitas vezes, irmãos, ele não fala só do fim, né? Ele nos dá conselhos muito valorosos de como nós devemos examinar a nós mesmos, segundo a vontade de Deus, para que tudo dê certo no fim. Amém? Apocalipse 3, do versículo 14 ao 22. Obrigado, meu irmão. Diz assim, a partir do 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amados, uma coisa tão legal de poder estar fazendo o CEPA pela segunda vez, estudando os mesmos livros, é que a gente pode revisitar muita coisa que a gente leu com os olhos um pouquinho diferentes. A gente consegue enxergar, não só dentro do texto, né, da palavra de Deus, mas a gente também consegue, muitas vezes, perceber o carinho de Deus, inclusive na estrutura do texto, de como Deus facilita aquilo que Ele quer comunicar para você, para transformar a sua vida. E uma das estruturas, dentro das cartas às 7 igrejas da Ásia, que estão ali em Apocalipse 2 e Apocalipse 3, é que Deus usa a mesma maneira de falar com todas as igrejas, usando a mesma estrutura, mas a mensagem é diferente para cada uma delas. Deus, Ele, nas 4 primeiras cartas, né, começando lá em Éfeso, Ele usa a seguinte fórmula: Ele se apresenta da maneira que Ele precisa que a igreja enxergue. Depois ele faz ele elogia aquilo que a igreja tem feito de bom. Depois ele faz uma exortação para ajustar, né, o que precisa ser consertado naquela igreja. E depois ele faz uma promessa. E depois se despede. Nas 4 primeiras cartas ele faz exatamente isso, mas aí ele vai e modifica um pouquinho nas últimas 3. Para Filadélfia, que é a 6ª, ele começa se apresentando, depois ele faz altos elogios para a igreja de Filadélfia, e a gente sempre quer ser a igreja de Filadélfia, né? Porque Jesus não tem críticas para fazer para a igreja de Filadélfia. E depois ele vai, se despede com uma promessa. Mas na igreja de Sardes e na igreja de Laodiceia, ele faz algo muito parecido. Ele se apresenta, depois ele oferece uma crítica,
E aí começa a ficar diferente. Para Sardes, depois da crítica, ele vai e faz um elogio e depois uma promessa. Mas para Laodiceia, queridos, não teve elogio. Não teve elogio. E dentro dessa estrutura, que assusta, né? Jesus ele vai fazer críticas à Laodiceia com coisas que são da realidade dela. Como que era a igreja de Laodiceia? Como era a cidade de Laodiceia? Laodiceia estava entre duas cidades que tinham uma água muito fria, muito boa, para saciar a sede, e uma água muito quente, que era um refrigério para aquela pessoa que queria ser tratada, né? Tomar um bom banho numa água bem quente. Mas Laodiceia, que era uma igreja muito rica, também estava numa cidade que também era muito bonita. Tinha aquedutos que levavam a água de um lado para o outro. Mas essa água, além de morna, ela era praticamente venenosa, porque ela era sulfurosa. Então, os peregrinos que chegavam até Laodiceia, esperavam, viam aquele vaporzinho daquela água muito bonita sendo levada de um lugar para o outro. Não podiam beber aquela água porque iam passar mal. Não podiam tomar banho naquela água porque ficariam doentes. Mas o que era também a cidade de Laodiceia? Laodiceia tinha algumas características que Deus usou para exortar a igreja. Por quê? A igreja começou a se parecer com o ambiente onde ela estava. Laodiceia era rica por vários motivos. Ela produzia os melhores tecidos, os melhores tapetes, então ela tinha a melhor roupa. Laodiceia era muito rica, inclusive em ciência, para os padrões daquela época, e podia produzir o melhor remédio para o peregrino que chegasse até ali depois de uma caminhada muito longa pelo deserto. Ela produzia um colírio que podia resolver o problema do peregrino. E ela, querido, era muito bonita. E a igreja se parecia com a cidade. Mas tudo que a igreja de Laodiceia tinha para oferecer era beleza. A riqueza que ela mesma produzia, o colírio que ela mesma fazia, e a água que não servia para nada. Jesus começa narrando tudo que João precisava dizer para a igreja de Laodiceia, e ele se apresentava de uma maneira que Laodiceia precisa entender primeiro quem era Jesus, para depois entender quem era ela mesma, para só assim Jesus colocá-la nos caminhos, colocá-la na forma, no formato que ele precisava que aquela igreja fosse. Jesus se apresentou de 3 formas. Lá no 14 de novo. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o soberano da criação de Deus. Palavras do Amém. Jesus é o Amém. Jesus é o assim seja. Jesus é o final da sua oração quando você diz Amém. Tudo termina nele. E ele é o homem mais poderoso do universo. Porque na terra, o homem mais poderoso da terra, ser humano, no máximo, vai ser a penúltima palavra. Porque a última palavra sempre vai ser de Jesus. Jesus é o Amém. Em segundo lugar, ele vai se apresentar como a testemunha fiel e verdadeira. O que é uma testemunha? A testemunha está presente nos fatos. Ele pode narrar os fatos como os fatos aconteceram. Ele é a testemunha fiel. O que ele diz é a verdade. Ele é a testemunha verdadeira. Ele tem certeza do que ele está falando quando ele fala com você. E por último, ele é o soberano da criação de Deus. Ele é a fonte de tudo que existe. Ele não é só o começo, ele não é só aquele que está presente durante o acontecimento, como ele também
é aquele que criou todas as coisas e é o dono de tudo. Ele é o fim, Ele é o meio, Ele é o começo. Depois que ele se apresenta para Laodiceia, então ele começa a exortação. Depois que ele se mostrou, eu sou isso, ele começa a dizer para Laodiceia, isso é o que você é, confie em mim, porque o que eu vou dizer para você é verdade. Você diz, no caso Laodiceia, eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Você acha que é rica, mas você é pobre. Você produz as melhores roupas, mas está nu. Você produz o melhor colírio, mas está cego. Você se vê assim, mas você não é assim. E aqui então chegamos no ponto que eu quero enfatizar. Laodiceia acreditou na mentira que ela contou para ela mesma. Por que houve um elogio para Sardes, mas não houve um elogio para Laodiceia? A crítica a Sardes é que as pessoas enxergavam Sardes como algo que ela não era. Mas Laodiceia se enxergava de um jeito que ela não era. E no final, Jesus vai dizer, eis que estou à porta e bato. Abre a porta para você ouvir o que eu tenho para dizer para você. Tem um poema muito legal, isso não está na Bíblia, tá, gente? Por favor, não confunda. Tem um poema muito legal, ele é enorme, mas eu vou resumir. Esse poema ele foi escrito por uma polonesa. Eu nem me preocupei em anotar o nome da polonesa, porque eu não seria capaz de pronunciar. É bem difícil. Mas, em resumo, o poema falava assim, só para dar um exemplo. Um homem, que eu vou chamar de um poeta, caminhando, encontra uma pedra no seu caminho. E todo crente, queridos, vai encontrar uma pedra no caminho em algum momento do dia. Né? Você tem que resistir a todas as pedras que te lançarem. Mas tinha algo curioso, muito curioso com essa pedra, porque o poeta, ele não desviava da pedra. Ele chegava até a pedra, batia na porta da pedra, batia na pedra e dizia, abra, eu quero entrar. Abre a porta, eu quero entrar. Mas aí a pedra dizia, vai embora. Eu sou pedra por fora, eu sou pedra por dentro. Eu sou toda recheada de pedra, e eu nem tenho porta. Vai conversar lá com a folha, vai conversar lá com a gota de orvalho, mas aqui você não entra. Muitas vezes, Deus está o tempo todo batendo na porta, para nos dizer exatamente como nós estamos, mas somos como essa pedra, que não tem espaço dentro dela, nem para receber. Alguém que está do lado de fora abrindo para oferecer a verdade. Muitos de nós, queridos, somos assim o tempo todo. E por muito tempo, eu fui assim. E se eu não tomo cuidado, querido, eu sou assim hoje e vou ser assim amanhã. Porque muitas vezes eu esqueço quem é o dono da pedra. Tem outra frase que que há muito tempo eu ouvi, e esse eu vou saber falar, esse homem se chamava Abraham Kuyper. Teólogo, né? A gente tem que conhecer. Abraham Kuyper disse uma frase, lá no século XIX, que essa frase chegou para mim há mais ou menos uns 10 anos, e eu sempre lembro dela. Eu sempre acreditei que se um dia eu fosse ministrar, eu ia dizer essa frase. Não existe nenhum centímetro quadrado da existência humana em que o Senhor, que é soberano sobre tudo e sobre todos, não possa dizer, é meu. Vou repetir. Não existe um centímetro quadrado da existência humana em que o Senhor, Jesus, que é Senhor sobre tudo e sobre todos, não possa dizer, é meu.
Por que eu acho essa frase tão especial? Ela nada mais é, queridos, do que algo que a Bíblia fala de capa a capa. E eu anotei aqui alguns versículos. 1 Crônicas 29, 11. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor. Pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Aí você vai lá para Provérbios. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deuteronômio 10, 14. Ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. E em Jó, aí o próprio Deus falando, quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar de volta? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Você pertence ao Senhor. A tua unha que você corta pertence ao Senhor. E ao Senhor que te criou, ao Senhor que te chamou, você tem que sempre dizer sim. Né, pastor? Estou aqui dizendo sim. Prometi para o Senhor que não ia dizer não dessa vez, estou aqui. Não é não? E queridos, essa frase do Kuyper, ela inclusive me inspirou um pouquinho para ajudar o pastor na época que ele estava bolando a escola de servos. E eu, naquele perigo, né? Ai, pastor, será que o pastor Paulo vai me colocar para ministrar alguma aula? Pelo amor de Deus. Na época disse não, mas a frase está lá na apostila. E o problema, queridos, é que ao meditar sobre tudo isso, sobre a soberania de Cristo, sobre o meu papel no reino, meu papel fora da igreja, né? Eu comecei a fazer uma autoanálise. Dizer sim para o Senhor é muito perigoso, porque Ele vai confrontar, no meu caso, né, o Orlando Neto de agora, com aquele Orlando Neto, bichinho esquisito, que se converteu lá em 2001. Eu lembro que uma vez o pastor Paulo falou assim, se você pudesse colocar frente a frente, você de hoje, diante daquele você que se converteu, você ia ver que tinha muita diferença. E, queridos, tem mesmo. Você vai, eu não sei quantos aqui me conheceram lá em 2001, mas eu era uma pessoa que não olhava as pessoas nos olhos. Eu tinha tanto medo do pastor Paulo, que se a igreja estivesse vazia, o pastor Paulo entrasse no ambiente, eu saía um pouquinho esperando a igreja encher para voltar, com medo dele conversar comigo, né? Graças a paz, Neto, paz, né? Mas aí o Senhor vai pegando a vida da gente, vai expondo, né, as mudanças, vai colocando a gente no jaboque, vai levando a gente para o encontro por Deus. E, queridos, é uma lembrança muito boa ver vocês aqui, porque faz a gente reviver muita coisa que o Senhor prometeu que ia fazer, muita coisa que o Senhor disse que ia tratar, mas aí a gente vai, né, pega o carro que é a nossa vida, dá a chave na mão do Senhor Jesus, o Senhor Jesus senta lá no banco do motorista, mas aí a gente vai lá no banco do carona segurando o freio de mão, né? Olha o perigo da coisa. Mas comparando, queridos, esse Orlando Neto de hoje com o Orlando Neto de 2001, e olha que coincidência, eu tenho 42 anos, me converti com 21, se passaram mais 21. Eu passei metade da minha vida já aqui na comunidade Amaivos. Cheguei a essa conclusão hoje. 21 anos segurando freio de mão. Perigoso, né? 21 anos. Mas por que, queridos, que muitas vezes eu olho para o Orlando Neto lá do passado e às vezes eu encontro algumas semelhanças ainda? Muitas vezes a gente diz não. A gente se entrega para Jesus, a gente se converte, né? A gente primeiro tem a autoconsciência de que faz uma imagem de si próprio, mas que essa imagem está errada, a gente se converte, né? A gente se preocupa com a nossa alma, a gente ganha o céu, mas esquece de ganhar o reino.
esquece de trabalhar. A gente aceita fazer algumas coisas para o Senhor, mas acha que outras são grandes demais, né? Que são só o pastor Paulo. O que é estar aqui diante do pastor Paulo pregando, diante do pastor Almir, né? Que tem tanto para oferecer, que se dedica, que estuda, está lá todo domingo de manhã oferecendo o melhor alimento. De tantas pessoas que têm estrada, né? Como o pastor Eduardo, pastor Marquinho. A questão, querido, não é você se comparar com o outro. A questão é só dizer sim para Deus. Sem se preocupar para onde Deus vai te levar. Numa das minhas conversas com a pastora Tânia, a gente chegou ao conceito do ex-nada. Cadê a pastora Tânia? Está aqui? A gente chegou ao conceito do ex-nada, né? A gente pensa em alguns testemunhos, né, poderosos, né, que a gente ouve tanto por aí, da pessoa que é ex-bruxo, ex-assassino, ex-ladrão, ex-viciado, ex-não sei o quê. Mas aí a gente, poxa, eu não tenho testemunho desse. Quando eu me converti, eu tinha acabado de entrar, claro, né, na idade adulta, uns 3 aninhos, tinha 21. Mas, queridos, quando você vive com o Senhor, né, você se submete à vontade dEle, mas quando você se converte com uma certa idade, você já trouxe muita coisa lá de fora para Deus resolver. Eu não era ex-bruxo, ex-assassino, ex-ladrão. Pelo contrário, eu sempre fui alguém que me esforcei para dar muito orgulho para minha mãe. Te amo, mãe. Não sei se você está vendo, não, mas vai ficar gravado. E sempre fui um bom filho, bom aluno, me preocupava em ser um bom cidadão, né, no geral. Mas o tempo que eu fiquei exposto ao meu mundo sem Deus lá fora, me tornou uma pessoa muito depressiva, muito triste, muito insegura. E foi essa massa de barro disforme, né, que eu entreguei para Deus fazer alguma coisa, quando eu me converti. Mas, mais uma vez, eu era uma pessoa muito depressiva. E eu nunca, naquela época, né, nunca ia imaginar que eu fosse viver mais do que 20 e poucos anos. Achei que, de um jeito ou de outro, eu iria embora. E se eu não fosse, eu ia dar um jeito. Entendeu, né? Perigoso. Mas, quando eu me converti, falei, Senhor, faz o que quiser da minha vida. No bom sentido, eu arrumei um problema. Que Deus quer a sua alma, mas a gente trata a sua alma e sua vida como se fosse a mesma coisa. Deus quer a sua alma, mas também quer a sua vida. Em que sentido? No seu viver. E Deus te pede coisas. Deus não precisava nem pedir, porque Ele é o dono. Mas Ele bate a porta, me deixa entrar. E muitas vezes Ele vai e encontra uma pedra sólida, que é pedra por dentro e por fora, sem espaço. Só que, sabe lá o Gênesis? Haja luz. A luz que nem existia, obedeceu à voz de um Deus soberano. E houve luz. Deus é o dono da pedra. Deus é o dono da pedra. Caminhar com Deus, queridos, não é ficar parado. O tratamento de Deus, ele não é algo que você possa decidir. Senhor, me trata nisso e até aqui está bom. Quando você para, você não fica parado. Tem muito risco de você regredir. Me peguei muitas vezes fazendo isso. Jogando certas coisas que Deus curou, como se fossem nada, no lixo. Mas é importante que você deixe Deus interferir em todo o restante. Porque Deus vai achar espaço dentro da pedra, Ele é Deus. A pedra que não tem porta vai abrir. Porque Ele é o dono, mas Ele é Deus. Ele fala, Ele é testemunha fiel. Acredita nele quando Ele fala
que tem algo que precisa mudar. Deus, na Bíblia toda, Ele te convida a fazer uma autoanálise, a ter consciência de si mesmo. Examine-se a si mesmo, lá em 1 Coríntios. Em Mateus 7,1, ele fala que com a mesma medida com que você julga, você vai ser julgado. Então, tenha consciência primeiro de quem você é. Autoconhecimento. Com os olhos de Deus, com o colírio que você vai comprar de Deus. Não vai ser de graça, vai ter custo. Vai doer. Eu vou conectar aqui 3 pequenos testemunhos. Eu já contei até eles aqui algumas vezes. Qualidade de vida, escola dominical. Eu prometo que vai fazer sentido. Eu não vou saber te dizer a data, mas logo depois que eu me converti, eu tive um sonho. Acho que o G vai lembrar. Nesse sonho, eu sabia que era o céu, mas o céu era uma sala de aula. Estava cheio de aluno, eu estava sentado nessa sala de aula, e o professor, que eu não conseguia ver o rosto, olha aí, que eu não conseguia ver o rosto, caminhava entre as carteiras. E andando ali no meio, né? Ele vai e toca no meu ombro, e fala assim, canta. Eu não consegui não obedecer. Só sei que eu abri a boca e comecei a cantar aquele versinho, né? Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Suas obras. Mas aí eu me assustei. Tapei a boca. Porque eu nunca tinha ouvido aquela voz. E eu não ouvi ainda não, tá? Aí, então, ele toca meu ombro de novo, ele fala, vai. Então, eu passei por uma portinha pequenininha e acordei. Segura esse parêntese. Historinha número 2. Lá em 2009, eu ganhei uma bolsa integral para poder fazer uma faculdade que era a minha cara, né? Publicidade e propaganda. Muita coisa criativa, né? Texto, imagem. Mas eu lembro que no primeiro dia, e aquela faculdade, queridos, foi um milagre, porque eu não paguei um centavo. Sem condição nenhuma. Não paguei um centavo, fui até o fim, concluí. E eu lembro que no primeiro dia, eu fui andando lá do Recanto das Dunas até o Perinas, porque vocês sabem, não tem ônibus daqui para lá direto, né? Você não sabe que horas você vai conseguir chegar, era o primeiro dia, você está preocupado, não sabe o que vai acontecer. Chovendo. Misericórdia. 3,3 km, eu calculei. Andei a beça. E eu lembro que no caminho eu fui orando, né? O que você vai fazer durante 44 minutos? Também calculei. O que você vai fazer durante mais de 40 minutos, né? De caminhada a pé, para um negócio que você não sabe o que vai acontecer? Você vai orar, né? Senhor, que com essa faculdade eu possa te honrar. Que com essa faculdade eu possa trabalhar para o Senhor. Mas, acima de tudo, Senhor, eu vejo muita gente se desviando quando faz uma faculdade. Eu não quero que isso aconteça comigo. Eu quero sair de lá mais crente do que quando eu entrei. Agora você joga lá para o último dia. Fiz várias amizades com gente que nunca pisou numa igreja evangélica. Mas você cria laços, né? Você faz amizades. E eu lembro que no último dia, aos meus olhos do mais ímpio, eu ouvi ele me dizer, você é um homem de Deus. Eu posso dizer, você é um homem de Deus. E ele falou sério. E aquilo me assustou e me fez lembrar lá do primeiro dia. Fecha mais esse parêntese, testemunho número 3. Um dia, quem lembra aí do missionário Denis? Missionário Denis, muita gente lembra. Foi para a Índia. E quando ele foi para a Índia, ele acabou se tornando uma ponte para eu começar a usar tudo que eu aprendi na faculdade em prol do reino. Eu consegui produzir várias peças publicitárias para ajudar a retirar, glória a Deus, a ajudar a retirar as meninas da prostituição, a profissionalizar essas pessoas que, todo mundo lembra aqui, né, quando o pastor Denis, quando ele trouxe as notícias da Índia, né, que a maioria dos Dalits não tem nem posição dentro da sociedade para poder dizer que é alguma coisa, né?
Então, pela misericórdia do Senhor, pude usar tudo que eu aprendi na faculdade para poder trabalhar nesse sentido. E, queridos, foram anos. Coisas que a comunidade Amai-vos nem imagina. Mas qual foi o meu erro? Chegar para o motorista, né, do meu carro, com a chave na mão, eu puxando o freio de mão. Além disso, resolvi levar um mapa. Senhor, eu quero ir por aqui. Você começa a achar que algumas coisas são mais importantes dentro do reino do que outras. Por causa disso, eu abandonei o louvor. Porque era ali que Deus tratava a minha timidez. Porque era ali, quanto mais tempo que eu passasse ali, eu sabia que Deus ia entrar lá no quartinho escuro, no quartinho que eu guardava com todo carinho. Eu sabia que quanto mais ele andasse dentro desse quartinho, mais fundo ele iria. Com Deus não tem meio termo. Ou você abre a porta, ou você não abre. Não é não? Isso tudo, queridos, por causa de medo. E, biblicamente, o contrário de medo não é coragem, é amor. E se por causa de medo, você não deixa Deus agir na sua vida para fazer o que Ele quer, você não tem amor, você não ama Deus. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? Eu não consigo nem dizer quantas vezes me chamaram para dar uma palavra, alguma coisa aqui na igreja. Essa historinha também eu já contei algumas vezes. Eu lembro que uma vez a pastora Tânia chegou aqui numa quarta-feira e falou: você vai dar uma palavrinha no culto hoje? Show, beleza. A pastora Tânia subiu a escada, eu estava fingindo que estava indo no banheiro. Quando ela sumiu da minha vista, eu vá para casa. E eu fiz isso muitas e muitas vezes. O não foi muito frequente. Foi frequente além da conta. E o problema, queridos, é que eu guardava com muito carinho aquela mentira que eu contei sobre mim mesmo, da mesma maneira que Laodiceia. A comunidade Amai já tem pastor Paulo, pastor Eduardo, pastor Almir, tantas pessoas preparadas para fazer isso. Mas Deus não chama pessoas preparadas. Deus só chama. Ele chama porque Ele quer. Se você olhar para os discípulos de Jesus, você ia ver várias profissões, né? Cobrador de impostos, pescadores, você tinha ali alguns zelotes, você tinha pessoas até com personalidades diferentes, né? Você tinha a pessoa muito irada, você tinha a pessoa até muito ingênua, mas todos eles receberam o mesmo chamado e disseram sim. Sim. Se você olhar para o corpo de obreiros da comunidade de Amai, você vai ver a mesma coisa. Você vai ver médico, você vai ver mecânico, você vai ver cozinheiro, dona de casa. Até os que tiverem a mesma profissão, você vai olhar um para o outro, você vai ver personalidades diferentes. Mas eu duvido que você vai olhar um para o outro e vai enxergar um menor do que o outro. Nem menor, nem maior. Porque todos foram chamados e disseram sim. Diga sim. Sempre diga sim. E continue dizendo sim. Sabe por quê, queridos? Os discípulos foram chamados nas piores condições. Deus não chamou pessoas prontas. Não. O tratamento continuou do dia que foram chamados até o dia que foram martirizados. Eles disseram sim. Tentaram voltar atrás, mas foram para frente. Você imagina encontrar um homem desses no céu? O desejo de Deus aqui, sim, você examine a si mesmo e enxergue além da mentira que você criou sobre você mesmo. De novo lá em Apocalipse 3, versículo 18,
Jesus diz: dou-lhe este conselho. Você se acha rico? Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Você acha que a aparência que você fez para si mesmo é suficiente? Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Você acha que o que você mesmo faz é suficiente para consertar a si mesmo? Compre colírio para ungir os seus olhos para poder enxergar. Mas tem esperança para Laodiceia. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso, seja diligente e arrependa-se. Arrependa-se do seu não. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aleluia! Tem uma promessa para Laodiceia, querido. Tem. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não sei se o seu problema é igual ao meu, de acreditar que você não pode fazer nada. E, queridos, você não pode mesmo. O máximo que você pode fazer é dizer sim para o seu Criador, que é seu dono, porque isso deixa de ser sua responsabilidade e passa a ser dele. Chega disso, chega do barro dizer para o oleiro: olha, eu quero esse formato. Não. Chega. E eu não sei se a sua dificuldade é a mesma que a minha. Não sei. Talvez seja outra, talvez seja o oposto. Mas se resolve do mesmo jeito, da mesma maneira. Você tem um dono. Submeta-se ao que o Deus soberano quer fazer com você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.